Olá, acadêmico, eu sou a professora Andrelina. No nosso encontro hoje, nós iremos aprender, estudar, ter conhecimento sobre a avaliação neuropsicológica infantil. Seja bem-vindo. O que veremos nessa aula? Aspectos históricos, teóricos e técnicos da avaliação neuropsicológica infantil. Entrevista de avaliação neuropsicológica. Avaliação neuropsicológica na criança, indicações e contribuições. Testes utilizados. Linguagem, atenção, funções executivas, elaboração de laudo, relatório ou parecer neuropsicológico. Devolução dos resultados da avaliação neuropsicológica. A neuropsicologia é uma área que utiliza conhecimentos de disciplinas acadêmicas que configuram as áreas das neurociências, como a neurofisiologia, neuroanatomia, neurofarmacologia e a neuroquímica. E a atuação profissional do psicólogo, como psicologia clínica, psicopatologia, psicologia experimental, psicometria e psicologia cognitiva. A neuropsicologia é o estudo das relações entre o cérebro e o comportamento, que investiga as alterações cognitivas comportamentais que se associam às lesões cerebrais. Então, o que acontece? Nós sabemos, estudos comprovam que cada indivíduo é diferente. Ninguém é igual a ninguém. E às vezes tem pessoas que têm um desenvolvimento diferenciado do outro. Às vezes tem pessoas que têm uma falha no desenvolvimento. Porque nós já estudamos, na teoria do desenvolvimento, que cada indivíduo ele tem uma etapa, a cumprir. Cada fase da sua vida é uma etapa que se cumpre. Isso a gente vê muito na teoria de Piaget sobre o desenvolvimento humano. E tem pessoas que não conseguem realizar algumas atividades, principalmente do cognitivo, e isso tudo, qual que é o responsável, qual a parte do nosso corpo que é responsável por todas as nossas atividades? É o cérebro, é nele que está o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. Então depende muito do nosso desenvolvimento cerebral. A avaliação neuropsicológica infantil é uma avaliação sistemática das relações entre o cérebro e o comportamento. Então, essa avaliação é muito importante, que às vezes, principalmente quando as crianças chegam até a escola, é o início de tudo, é quando você, professor, quando recebe uma criança, você já consegue identificar se ela tem uma dificuldade ou não. Mas esse processo também, dependendo do meio, do ambiente onde a criança está inserida, é logo percebido. Nessa fase ela deveria estar andando. Ela ainda não anda. Então são algumas perguntas, que quem está no convívio no dia a dia ali pode avaliar, pode observar. E essa avaliação neuropsicológica, ela é muito importante. Porque se você observa, se aquela criança tem alguma dificuldade, tem alguma falha, não está desenvolvendo um lado ou outro, é muito importante, que atente a isso, a este comportamento. E às vezes, dependendo, do ambiente em que a criança está inserido, todos observam, ela tem uma atenção maior, Pais atentos a isso logo vão procurar uma resposta. E para isso é necessária essa avaliação.
porque para responder algumas perguntas, né? E cabe aos professores também ter esse preparo, ter esse pouco de entendimento, ou ter, né, pouco não, ou entender realmente de como que funciona o comportamento. Porque às vezes, né, nós, quanto professores que recebemos um aluno, a gente observa, ele não consegue acompanhar a turma, às vezes ele não consegue ler, ele não consegue executar atividades que a maioria executa. Às vezes é um pouco lento, tem dificuldade em tudo. Então é muito importante o professor ter essa percepção e logo já alertar a família. Né, tem que avisar com jeito, tem que saber transmitir, né, porque a educação infantil, ela já não é só mais um espaço onde a criança fica para os pais trabalhar. Ela já preocupa já com o aprendizado, ela já trabalha o cognitivo, as habilidades, né? Então, assim, já é um preparo, já é uma etapa. E nessa etapa, a maioria das vezes, né, esta avaliação, ela tem um princípio na escola. E tem que ter essa participação de família, né, da escola, dos profissionais adequados para essa área. E é muito importante que que seja feito um diagnóstico precoce. Porque essas crianças, elas têm a oportunidade de ter um desenvolvimento normal. Há um tempo atrás, talvez não era o caso, né? Porque era muito mais difícil. Agora, com estudos, com profissionais qualificados para esse atendimento, tudo se torna mais fácil. Então, a importância de um diagnóstico precoce, de uma avaliação neuropsicológica bem feita, o indivíduo pode ter uma vida normal. Ele pode adequar a sociedade, ocupar o seu espaço, viver, evoluir, estudar normalmente. A avaliação neuropsicológica infantil cognitiva se refere à utilização desses procedimentos técnicos aplicados à compreensão do processamento cognitivo infantil, ou seja, ao modo como as crianças internalizam e evocam as informações. Então, essa avaliação, ela é muito importante, porque através dessa avaliação, né, a criança, ela vai ter um atendimento, porque o nosso cérebro é uma máquina perfeita. Cada parte tem uma função, e às vezes acontece de uma parte ou outra não funcionar corretamente. Então, a avaliação não é um exame, não é uma máquina, não é tirar sangue que você vai diagnosticar uma situação. A avaliação, ela é muito mais detalhada, ela é mais melindrosa, ela é uma avaliação que é feita, né, o profissional, ele tem que ter essa segurança, ele tem que passar essa segurança para a família, ele tem que ter uma resposta para essas perguntas. Então, por isso a necessidade do profissional ter um conhecimento aprofundado, né? Porque é um desenvolvimento, é um indivíduo que depende desse diagnóstico. A avaliação, ela é muito importante e necessária. Assim que se observa, né, que a criança está tendo uma certa dificuldade, que ela não está tendo a evolução como devia, é necessário esta avaliação. Rastrear, identificar, né, criar um meio, uma saída, o que pode ser feito. Então, normalmente, a família, ela tem várias perguntas a fazer. E esse profissional tem que estar preparado, né, para encontrar as respostas. O psicólogo, né, ele tem normalmente um aprofundamento em neuropsicologia, ou um psicólogo que está preparado para fazer essa avaliação.
A avaliação é bastante utilizada para diagnosticar casos de dificuldades atencionais, agressividade, transtornos ou dificuldades na aprendizagem e hiperatividade, transtornos no humor, rebaixamento na autoestima, dificuldades na socialização, transtornos alimentares, dentre outros. Então, quando a gente percebe esse caso, né, algum desses percebe alguma dessas ações na criança, é necessário já ter a preocupação. É necessário que já procure saber o que está acontecendo. Por quê? Será ser normal? Esse comportamento é uma fase? Então, através dessa avaliação, consegue-se ter um direcionamento, uma forma de lidar e de controlar tudo isso. Utiliza-se instrumentos na avaliação neurológica padronizadas, que os domínios avaliam e incluam habilidades intelectuais, QI, habilidades acadêmicas, que é a aritmética, a leitura, a ortografia, atenção curto prazo, seletivo e sustentável. A entrevista inicial, ela tem por objetivo coletar informações. Pode ser realizada através de um protocolo semi-estruturado com solicitações da história pregressa. Então, esta avaliação, o que o profissional, né, vai precisar saber? Ele vai precisar saber, a princípio ele terá um encontro com a família, uma conversa longa, né, sobre tudo, toda a informação que ele puder ter dos pais, principalmente, que os pais que têm mais contato com a criança. Como que foi a gravidez, se teve alguma complicação no parto, que às vezes também as crianças prematuras, elas apresentam esses certos tipos de transtornos, né, essa dificuldade na aprendizagem, o cognitivo pode ser, em alguns casos, né, afetado. Então, essa avaliação, ela é feito um detalhamento, um rastreamento e todo o tipo de informação possível, né, para poder chegar a um diagnóstico. E também conversar com a criança, avaliar, observar o comportamento, né, mas primeiro acontece essa entrevista, que é a primeira parte, para saber como que foi a gravidez, como que foi os primeiros meses de vida, como que é a alimentação, como que é a rotina da criança. Então isso é necessário, é essencial. Quanto mais informação, melhor é para poder, né, ter argumentos, né, ter informações para poder avaliar da melhor maneira possível.